O Império Aquemênida, português brasileiro, ou Aquemênida, português europeu, em persa antigo, Pars, em persa, Romanis. Akamanishi ou Dudu Akamanesh, c. 550-330 a.C., por vezes referido como o primeiro império persa, foi um império iraniano situado no sudoeste da Ásia e Ásia Central, e fundado no século VI a.C. por Ciro, o Grande, que derrubou a Confederação Meda. Expandiu-se a ponto de chegar a dominar partes importantes do mundo antigo, por volta do ano 500 a.C. Estendia-se do Vale do Indo, no leste, a Trácia e Macedônia, na fronteira nordeste da Grécia, o que fazia dele o maior império a ter existido até então. O Império Aquemênida posteriormente também controlaria o Egito. Era governado através de uma série de monarcas, que unificaram suas diferentes tribos e nacionalidades construindo um complexo sistema de estradas. Denominando-se Parsa, do nome tribal ariano Parsua, os persas fixaram-se numa terra que também denominaram Parsua. Ciro II, persa antigo, romanização, Cru, mais conhecido como Ciro, o Grande também chamado de Ciro, o presbítero, pelos gregos foi rei e fundador do Império Aquemênida, que reinou entre 559 e 530 a.C., ano em que morreu em batalha com os Masságetas. Pertencente à dinastia dos Aquemênidas, foi sucedido pelo filho, Cambises II. Ciro, o Grande foi um estadista e conquistador que expandiu seu império, conquistando enormes porções de território no Antigo Oriente Próximo, no Sudoeste Asiático e na Ásia Central. Ele anexou os impérios de Medos, Lídia e da Neobabilônia aos seus domínios. Ciro acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto até aquele ponto, indo do Mar Mediterrâneo e do Helesponto até o Rio Indo. Ciro Grande respeitava os costumes e religiões dos povos conquistados, com seu império. Conquistando enormes porções de território no Antigo Oriente Próximo, no Sudoeste Asiático e na Ásia Central. Ele anexou os impérios de Medos, Lídia e da Neobabilônia aos seus domínios. Ciro acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto até aquele ponto, indo do Mar Mediterrâneo e do Helesponto até o Rio Indo. Ciro Grande respeitava os costumes e religiões dos povos conquistados, com seu império se tornando um modelo de administração e centralização governamental, que levou a um período de prosperidade. Ele também é reconhecido por suas conquistas em direitos humanos, política e estratégia militar, bem como por sua influência nas civilizações oriental e ocidental. Ciro é visto como uma figura de culto entre os iranianos modernos, com sua tumba servindo como um local de reverência para milhões de pessoas. Na primeira fase da trajetória política de Ciro II, ele foi um príncipe persa, filho do rei Cambises e neto de Ciro I. O reinado de Ciro II provavelmente começou em 559 a.C., quando ele sucedeu Cambises como rei da Pérsia, então subjugada pelos Medos. Em 550 a.C. Ciro II derrotou o rei Astiages, do povo Medo, e passou a expandir o seu reinado subjugando eles. Em seu nascimento, segundo Heródoto, consta que o rei Medo Astiages, seu avô, teve um sonho em que uma videira crescia das costas de sua filha Mandane, mãe de Ciro, lançando gavinhas que envolviam toda a Ásia. Sacerdotes lhe advertiram que a videira era seu neto Ciro, e que ele tomaria o lugar do velho reino da Média no mundo. Então o rei Medo mandou seu mordomo que o matasse nas montanhas. O mordomo, chamado Árpago, se comoveu com a beleza da criança e o entregou aos cuidados de um pastor. Ao descobrir a traição, Astiages esquartejou o filho de Árpago, e o serviu em um jantar para o mordomo, que apenas soube o que estava comendo quando levaram a última travessa à mesa, a cabeça de seu filho. Ciro finalmente se tornaria rei dos persas, até então um povo tributário dos Medos. Então uma rebelião liderada por Árpago derrotou Astiages, que foi levado a Ciro para julgamento. O rei persa poupou a vida de seu avô, mas marchou para a capital da Média, Ecbátana, e tomou o controle do vasto território medo. Assim que tomou o controle político de toda a região do atual Irã, conquistou a Lídia e os territórios a leste da Pérsia até o Turquestão, na Ásia Central. Conquistou a Babilônia em 539 a.C. Segundo o relato bíblico em Isaías 45, Ciro teria recebido uma mensagem de Deus que o ordenava a enviar de volta à Judéia todos os judeus cativos naquela cidade e que o próprio iria ajudá-lo.
O autor de famosa declaração que em 537 a.C. autorizava os judeus a regressar à Judéia, pondo fim ao período do cativeiro babilônico. Babilônia com seu exército. Enquanto os babilônicos festejavam, engenhosamente Ciro desviava as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Eles puderam atravessar o rio com a água na altura da cintura e entraram sem lutar, visto que os portões estavam abertos. O rio Eufrates, em árabe, Al-Fut, em hebraico, Prat, em turco, Frat, em curdo, Firat, é o mais longo e um dos mais historicamente importantes rios da Ásia Ocidental. Juntamente com o Tigre, é um dos dois rios que definem a Mesopotâmia. Originário no leste da Turquia, o Eufrates flui através da Síria e do Iraque para se unir ao Tigre no Chatal Árabe, que desemboca no Golfo Pérsico. Ele é um dos chamados 4 rios do paraíso resultantes da divisão do rio que passava pelo Jardim do Éden, sendo os demais o Fison, o Geu e o Tigre.